Fala galera, sejam bem-vindos aí a essa aula de função afim. E para a gente poder começar, eu vou sugerir aqui esse exercício. Só que esse exercício aí, ele tem algumas coisas que talvez você não se lembre. A gente falou de função, função ela sempre relacionava dois valores, em geral, conjunto numérico em que esses valores estavam era um conjunto dos números reais, por isso que o nome é função real. E o primeiro valor é o valor do domínio, né, que significa que é o dominante, é através dele que as coisas são definidas, e ele tem uma imagem associada a ele. Essa imagem é obtida pela lei de formação, que no caso aqui das funções reais, é uma expressão numérica. Pode acontecer de ser mais de uma e tal, mas nesse primeiro momento a gente está falando de funções um pouco mais simples, então essa expressão costuma ser única. Aí só para a gente relembrar, depois disso, falamos sobre aquela questão ali da, da análise de função, né? Já está aqui no vermelho. A gente estudou análise de função. E dentre as coisas que a gente estudou, a gente verificou quando é que a função ela tinha sinal positivo, quando é que ela tinha sinal negativo, quando ela era crescente, decrescente, como se determinava, onde ficavam os zeros da função. Então, tudo isso foi estudado como métodos de análise de gráficos. Dentre os que apareceram, um deles vai ser usado hoje, que é a taxa de variação. Então, só para lembrar, a taxa de variação é um cálculo que você faz utilizando dois pontos distintos da função. Então, você vai separar, eu vou colocar aqui embaixo, né, os pontos x1, y1, isso indica um ponto da função, e o ponto x2, y2, indicando um outro ponto da função. Prioritariamente, o que tem que acontecer, você vai ver o porquê, é que esses valores de domínio têm que ser diferentes. Porque valores iguais do domínio, é óbvio que vão gerar imagens iguais. Então, não faz sentido. Agora, quando você usa valores diferentes do domínio, aí você está analisando alguma coisa. Você está vendo se efetivamente vai gerar alguma mudança de resultado ou não, que é o que a taxa de variação faz. Ela analisa o comportamento, né, das imagens, como é que elas mudam quando você sai de um X para o outro. Então, em cima, você faz a diferença dessas imagens, y2 menos y1, e embaixo você tem a diferença dos elementos do domínio relacionados, né, na mesma ordem que você pegou em cima os elementos da imagem. Aí você vê por que o x não pode ser igual, porque se o x for igual, o denominador ele vai ficar zero. E essa conta a gente, né, não faz, em geral. Se a parte de cima dá um resultado que não é zero, e de baixo dá zero, pô, ferrou, você não pode fazer essa conta não existe. Agora, se os dois derem zero, aí até dá para você especular alguma coisa, mas a gente deixa isso para outra hora. Então tá, queria relembrar aí o cálculo com vocês, né, da taxa de variação, porque o exercício que eu estou propondo, ele fala sobre isso e você vai ser obrigado a lembrar como é que esse cálculo é feito. Então tá aqui, qual é a lei de formação da função real f, o nome da função é f, que contém o ponto 0,3, então a gente já sabe que o ponto 0,3 é um ponto dessa função, e a taxa de variação fixa igual a 2. Bem, o que significa a taxa de variação ser fixa? Significa que para quaisquer dois pontos que você pega dessa função, você vai calcular a taxa de variação e vai achar sempre o mesmo resultado, que é 2. Ok? É isso que está querendo dizer. Ótimo.
O que o exercício quer? Ele quer que você produza uma lei de formação. Bem, olhando imediatamente, eu não faço a mínima ideia de como proceder nesse exercício. Então, para onde que eu vou caminhar para tentar alguma coisa? Vou caminhar para o significado, para a utilização da lei de formação. Isso que ele está pedindo, o que faz? O que a lei de formação faz aí na função? Né? Qual é a utilidade dela? Então, lembrando de todos os exercícios que a gente já fez até aqui, a lei de formação ela era a expressão onde você escolhia um valor de x, às vezes o exercício escolhia para você, mas existia essa liberdade de você escolher o valor de x do domínio, joga lá no lugar do x na expressão, faz a conta e obtém a imagem. Então, em essência, a lei de formação faz isso. Ela revela para você qual é a imagem de cada elemento do domínio que você escolheu. Ok? Tudo bem. Então, vamos agora rever o que a gente tem. Ora, se ele quer a lei de formação, então significa o seguinte: se eu escolher um valor de x, muito provavelmente, com esses dados aí, eu consiga saber qual é a imagem dele. Porque essa é a utilidade da lei de formação. Então, se eu pegar um exemplo, um caso particular, e testar, eu tenho que conseguir fazer esse procedimento. E é o que então a gente vai fazer a partir de agora. Esses são os dados do problema, em resumo, né? Para a gente poder mantê-los aí evidentes. E aqui está uma argumentaçãozinha que vai justificar o procedimento, mas eu acabei de falar com vocês qual é. Então, qual é a imagem de x igual a 1? Então, foi escolhido um x agora, um valor que é bem simples e bem natural para todo mundo escolher, e eu quero saber qual é a imagem dele. Ora, esse valor aí, x igual a 1, ele fornece para a gente um ponto. Esse ponto, eu vou colocar aqui, ó, x é igual a 1, e o valor de y? O valor de y eu não sei. Então, vamos criar um símbolo para ele. Y1, só porque é o nosso primeiro exemplo. Então, com esse ponto e com o que já tinha no exercício, eu calculo a taxa de variação para poder usar tudo que o enunciado fornece. Então, está aqui, deixa eu pegar o laser, a diferença de duas imagens, o 3 e o y1, e embaixo a diferença das abscissas correspondentes, dos valores do domínio correspondente. Então, tem relacionado ao 3 o x é 0, relacionado ao y1 o x é 1. Então, está aqui. E faz a conta. Essa conta tem que dar 2, porque a taxa de variação sempre é 2 nesse caso. 0 menos 1 dá menos 1. Para eu poder não ficar com negativo aqui embaixo, eu posso trocar o sinal tanto em cima quanto embaixo. Isso equivale a dizer que eu multipliquei em cima e embaixo por menos 1. E em cima fica y1 menos 3, embaixo apenas 1. E 1 não precisa colocar, por isso que não tem nada aqui. Eu já coloquei o segundo membro, que é igual a 2. Agora eu somo 3 dos dois lados. Então, y1 menos 3 mais 3 vai cancelar o menos 3. E 2 mais 3 dá 5. Então, eu consegui achar a imagem do x igual a 1. Quando x é igual a 1 nessa função, o y, a sua imagem, tem que ser igual a 5. Ótimo. Vou ver mais um caso aqui. E aí, mesma coisa, né? Só elucidando. E aí, novamente, calcula a taxa de variação. A diferença do de cima para esse aqui de baixo é que o denominador não desaparece na primeira interação. Eu vou ter que multiplicar os dois lados da equação por 2 para cancelar esse denominador. E lá do outro lado, a multiplicação gera
o número 4. Né? De 2 vai para 4. E aí, somando 3 aqui dos dois lados, y igual a 7. Então, eu também consegui obter a imagem do número 2 por essa função. É 7. Para a gente poder confiar mais no método, eu ainda pego aqui dois outros exemplos. O primeiro para x igual a menos 2, que é um número negativo, para fugir um pouco daqueles positivos. E o outro, fiz a conta ali, achei. E o outro é x igual a 10 terços, que também é um número diferente, né? Um número fracionário. E aí a conta dá um pouquinho mais de trabalho, mas nada que você já não tenha usado nos outros itens, salvo a soma de fração, que vai ter que fazer ali no final. Então, também consegue achar. Em resumo, para cada um desses x que foram utilizados, foi possível determinar qual era a sua imagem. Então, a coisa está funcionando. Você pegar o x, escolher previamente e usar a taxa de variação, que é sempre igual a 2 nesse caso, permite a você chegar até a imagem. E isso é uma utilidade equivalente da lei de formação. A lei de formação também faz isso. Então, me parece que eu estou usando o mesmo recurso da lei de formação, só que com outro aspecto. E aí, de repente, se eu pegar esse aspecto e tentar dar uma transformada nele, eu consigo chegar na lei de formação. É isso, então, que a gente faz a partir do próximo slide. Então, ao invés de agora escolher o x igual a alguma coisa, eu vou usá-lo como símbolo mesmo. Quer dizer, eu vou colocar x lá porque é o x que é o meu parâmetro de escolha. É ele que eu falo assim, ó, eu vou trocar ele por um número. Então, eu vou deixar ele na expressão agora para ver o que acontece. Quando eu deixo ele na expressão, eu formo o ponto x, y. Então, agora, eu sei que eu vou escolher um x, e eu estou representando isso com um símbolo x próprio, e o resultado, a imagem, vai ser o número y. Uma outra forma de escrever esse número y seria escrever f de x. Então, as coisas aqui são iguais, tá? Só para ficar igualzinho o que está aí na apresentação. Pronto. Então, eu posso usar y ou f de x, tanto faz. Tá lá. 3 menos f de x sobre 0 menos x. É a mesma coisa que foi feita nos slides anteriores. Só que aqui tem essa coisa da simbologia está mais pesada. Mas o procedimento vai ser o mesmo. Né? Troca o sinal em cima e embaixo, para não ficar o menos x aqui no denominador. Elimina esse x daqui multiplicando os dois lados por x. E aí ele cancela aqui e lá do outro lado ele aparece multiplicando 2, como todos os outros números apareceram. E finalmente você soma 3 dos dois lados para eliminar esse menos 3 do primeiro membro. E aí fica f de x igual a 2x mais 3. Está aí. Você conseguiu obter a sua lei de formação. Quer dizer, a partir disso, escolher um x, você obtém a imagem dele automaticamente. Então, eu estava certo em suspeitar que esse procedimento que a gente estava usando era a lei de formação disfarçada. E de fato é. Então, aqui tem a tabela com todos os resultados que a gente obteve para cada valor do domínio que a gente escolheu, e você pode testar essa lei de formação para ver se ela está certinha. Então, quando eu escolho x igual a 0, lá na lei de formação o resultado tem que ser 3. Vamos ver se é. 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Está certo. Se eu escolher x igual a 1, o resultado tem que ser 5. 2 vezes 1, 2. Com mais 3, 5. Deu certo. Então, está tudo indo bem. E se você pegar os outros valores e testar, você vai verificar que eles também estão dando certo.
Vamos ver agora qual é o comportamento gráfico dessa função que a gente acabou de ver, né? Que eu conhecia um ponto dela inicialmente e sabia que a taxa de variação era fixa igual a 2. Então, vou pegar aqueles pares ordenados que eu obtive nas minhas experimentações e vou agora colocá-los num gráfico. Está aqui a tabela resumida com alguns pontos. Eu tirei o fracionário, porque na hora de representar graficamente é mais fácil representar valores inteiros, né? E coloquei aqui o gráfico. Minha imagem deve estar um pouquinho em cima aí do gráfico, mas ele está aí. Então agora você está olhando aí para o gráfico, né, da função, que os valores da tabela foram representados aí. Esses valores da tabela representam exatamente os pontos que eu tinha na função do exercício, só que eu excluí os números fracionados, só tem aí números inteiros. Então adicionei que não tinha o x igual a 5. Como eu sei qual é a lei de formação, é 2x mais 3, né? Basta eu pegar o 5, multiplicar por 2, somar 3. Vai dar 13, tá certo. Então aqui estão representados os pontos, tá? E aí eu pergunto para vocês, deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Qual é o aspecto que o gráfico dessa função tem? O que parece que está sendo desenhado nesse gráfico se eu vier a conectar esses pontos? Porque eu só usei valores inteiros na minha função, na minha tabela aí. Mas eu poderia usar também valores decimais. Então, entre o 0 e o 1, eu poderia usar 0,1, 0,2, 0,3. Poderia colocar números entre 0,2 e 0,3, por exemplo, 0,23, 0,278. Então, existe uma infinidade de números que eu posso montar que estão entre 0 e 1 e eu não usei. Isso faz com que, certamente, tenham outros pontos para eu marcar nesse gráfico, mas que eu não marquei. Então, será que com esses eu consigo ter uma ideia de como marcar esses pontos que eu não fiz a conta e não peguei os pares ordenados? E aí a gente vai meio por chute mesmo aqui, né? Bem, olhando assim para esse gráfico, me parece que na hora de conectar vai aparecer o quê? Uma linha reta. Mas será que isso realmente acontece? Então, o que é necessário para eu conseguir pegar esses pontos que estão marcados aí e falar, ó, eles estão todos na mesma linha reta? O que será necessário para fazer isso? Então eu peguei o desenho aqui outra vez, só que agora eu construí com esses pontos, né? Triângulos, retângulos. Repara o seguinte, ó, eu construí esses triângulos, retângulos aqui. Como é que esse triângulo, retângulo foi construído? Repara que um lado ele é paralelo ao eixo Y e o outro lado, que é o outro cateto, né? Ele é paralelo ao eixo X. Como eu sei que os eixos são perpendiculares, significa então que essas paralelas aqui, elas vão ficar perpendiculares entre elas. Por isso, eu marquei aí o ângulo de 90 graus. E qual é a facilidade em fazer isso? Bem, eu consigo ver qual é o tamanho desses catetos, porque eu sei que aqui, por exemplo, esse ponto aqui, que é o mais alto de todos, ele tem a imagem igual a 13, que eu usei ele para quando x era igual a 5, né? Está aqui, ó, x igual a 5. Então, eu sei que desse ponto aqui, que está mais embaixo, que é para x igual a 2, ele dá resultado 7. Até o 15, tem 6 unidades. E eu sei que esse cateto aqui, ele foi do x igual a 2 até o x igual a 5. Então, eu andei 3 unidades aqui, ó, na horizontal. Então, dá para saber qual é o tamanho desses catetos. Quando eu olho para todos esses triângulos,
eles têm uma particularidade. Eles são triângulos semelhantes. Como é que eu sei disso? Ora, é só você fazer a comparação. Quando você divide o cateto maior pelo cateto menor, você acha resultado 2 nesse triângulo grandão aqui. Mas isso também acontece com esse daqui de baixo, menorzinho. 2 dividido por 1 é 2. Também vai acontecer com outro, que é congruente a esse, né? Então, não tem nem o que discutir aqui. 2 dividido por 1 é 2. E vai acontecer com esse que está mais embaixo, que é obtido aqui quando x é igual a menos 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, como a razão é igual para todos eles, esses triângulos são retângulos, já tem um ângulo igual aqui, ó, que é o de 90 graus, eu consigo estabelecer que esses triângulos são todos semelhantes. No caso, esses dois do meio aqui são mais do que semelhantes, eles são congruentes, porque eles têm a mesma medida de lado, né, e o ângulo de 90 igual. Então, pelo caso LAL de congruência, eles são congruentes. Mas eu nem precisava ver essa questão da congruência. Eu só precisava determinar que eles são semelhantes. Por quê? Porque triângulos semelhantes, eles têm os ângulos internos iguais. Então, o que, que vai acontecer? Esse ângulo aqui que eu chamei de θ, ele vai ser o mesmo nos outros triângulos que eu separei. Então, se todos esses ângulos são iguais, se todos esses triângulos são semelhantes, significa que todos esses pontos estão em linha reta. É a única maneira que tem desses ângulos serem iguais, né? Esses pontos estarem sobre uma mesma linha reta. Do contrário, isso não aconteceria. Então, aí está o cálculo direitinho, né, de todas essas razões de semelhança. E eu deixei aí bem evidente como esse cálculo foi feito, como é que eu obtive aqui que o cateto é 6, por exemplo, e o outro cateto é 3. Está aqui a conta, ó, diminui 13 menos 7, e no caso da ordenada, eu fiz 5 menos 3. Tá? E por que, que eu evidenciei essas contas? Para que vocês percebessem que essa conta que a gente está fazendo é exatamente a taxa de variação. Como a taxa de variação é sempre igual a 2, significa então que tudo isso está amarrado, tudo isso está junto. Quer dizer, o fato da taxa de variação ser sempre 2 implica que esses triângulos serão sempre semelhantes. Ou seja, que todos esses ângulos que eu destacar aqui, ó, vão ser todos iguais. E aí, se são todos iguais, significa que esses pontos estão na mesma linha reta. Um pouco além disso, caso você se lembre, essa conta que a gente está fazendo aqui, que a gente já identificou que é a taxa de variação, é também, se você lembrar lá da trigonometria do triângulo retângulo, o cálculo da tangente desse ângulo θ. Cateto oposto a θ, 6, dividido pelo cateto que está junto ao θ, que é o adjacente, 3. Então, essas contas aqui, além de serem a taxa de variação da função, nessa representação gráfica que eu fiz, ela acaba sendo a tangente desse ângulo θ aqui, que é o ângulo, já que eu sei que está todo mundo aqui na mesma linha reta, que essa reta faz com o próprio eixo x. Então, quando você pega essa reta aqui e vê qual é a abertura dela até chegar no x, no caso é o menor ângulo, né? Não estou vendo o maior, você vai obter que é exatamente a tangente do ângulo θ, a taxa de variação. Eu escrevo isso aí para que fique registrado, né? E a gente vai agora fazer a definição formal do que a gente está estudando, que na verdade é a função afim. Então, o que é a função afim? São funções reais de duas variáveis, né, x e y, um elemento do domínio e outra imagem, em que a taxa de variação é sempre constante. Então, isso é a definição da função afim. Como a lei de formação dela, a gente vai ver daqui a pouco, ela é um polinômio do primeiro grau,
Tem muita gente que gosta de dizer que essa é a função polinomial do primeiro grau. Mas esse nome é mais curtinho e é mais fácil da gente memorizar. Então é a função afim. Consequências aí dessa definição. O gráfico de toda função afim é uma reta não vertical. Por que uma reta não vertical? Aí a gente vem aqui com as justificativas. Primeiro, como a taxa de variação é constante, e a gente já viu que isso estava tudo conectado, os triângulos retângulos que a gente destaca, né, com vértices em pontos distintos da função, e aí eu destaco dois exemplos só para a gente poder generalizar, são tais que a tangente desse ângulo é exatamente a taxa de variação. Então, como a taxa de variação é fixa, significa que a tangente também vai ficar dando o mesmo resultado sempre, e isso obriga os triângulos a serem semelhantes, portanto, todos os pontos estão sempre alinhados. E por que o fato de dizer que a reta não é vertical? Ela não vai ser paralela ao eixo y. Simples, porque eu não posso usar aqui no cálculo da taxa de variação dois valores de x que sejam iguais. Eu não posso usar o mesmo x, né? Porque se eu fizer essa conta com o mesmo x, o denominador aqui vai ficar zero. E essa conta não existe. Ou, se você já tem um estudo mais profundo de trigonometria, você também sabe que conforme você vai, né, aumentando o ângulo ali para fazer com que a reta uma hora fique vertical, aquele ângulo θ que a gente separou, ele vai tender a 90 graus. Só que a tangente de 90 não existe. Então, é o segundo motivo pelo qual esse gráfico é uma reta e essa reta não poderá ser vertical, nunca. Então, eu não consigo desenhar uma reta vertical no plano cartesiano, professor? Consegue, mas a lei de formação que obtém esse gráfico não é uma função afim, não é descrito por uma função afim. Segunda coisa, a lei de formação de qualquer função afim nas condições expostas vai ser desse tipo aí, f de x é igual a x mais b. E qual é a justificativa para isso? Bem, pensa comigo. A gente já sabe que o gráfico sempre é uma reta e que essa reta não é vertical. Ora, se essa reta não é vertical, significa que em algum lugar ela vai cortar o eixo y. Então pode ser mais para cima, pode ser mais para baixo, mas como ela não é paralela ao eixo y, ela vai cortar em algum lugar, certo? Então, supondo que isso é verdade, né? Aliás, supondo não, a gente sabe que é verdade, eu vou dizer em qual lugar ela faz esse corte. Eu vou dizer que as coordenadas desse ponto, onde a reta vai cortar o eixo y, é um ponto que, claro, o x tem que ser zero para passar em cima do eixo y, o x sempre é zero, e o valor dessa imagem, como eu não sei qual é, né? Estou pensando aqui de modo genérico, eu vou usar um símbolo para ela. Esse símbolo vai ser a letra B minúscula. Então vai ser Bzinho, certo? Então, combinado isso, falta a gente fixar a taxa de variação. Como eu sei que em toda função afim a taxa de variação é fixa, eu vou chamar essa taxa de Azinho. E aí todos os elementos que a gente precisa estão aí. Reparem ainda que essa formulação que eu acabei de fazer aqui para justificativo, ela é idêntica ao exercício inicial da nossa aula. Ou seja, eu tenho um ponto conhecido dessa função, que no caso ali é o 0b, e sei que a taxa de variação é fixa, porque toda função afim tem taxa de variação fixa, e estou dizendo que essa taxa é igual a A. Então agora eu vou fazer a mesma conta que eu fiz lá no exercício para montar a lei de formação. Então esses são os dados do problema, estão aí em roxinho. E agora eu pergunto, qual a imagem? Qual a lei de formação? E aí vai. Então tá aqui, ó, no lugar do 3, que era lá do exercício, eu coloquei o tal do Bzinho, menos essa é a imagem do x, pela função, que é um x que eu estou jogando aí, não sei qual é, mas vou conseguir obter. E aqui é o zero, que é o x que fornece, né, a imagem B, que é onde corta
o eixo y, essa função. Então, isso é igual a. Aí o resto é a conta que nem a gente fez da outra vez. Aqui vai ficar menos x, quero tirar esse menos daí de baixo, então mudo o sinal de cima e de baixo. Mudando o sinal de cima, as coisas trocam de posição. O x aqui agora não tem mais o sinal de menos do lado. Multiplico os dois lados por x, eu posso fazer isso, porque eu sei que esse x não é zero, né? Senão aqui o denominador fica zero, e aí não pode. Primeiro membro, x desaparece. Segundo membro, a vezes x. Está aqui, a vezes x. Primeiro membro só copiado, sem a parte de baixo, que foi cancelada. Soma b dos dois lados. Então, quando eu somar b dos dois lados, vai ficar menos b mais b no primeiro membro. Cancela, dá zero, não precisa colocar. Lá no segundo membro, como esse mais b ele não pode ser nem simplificado nem cancelado, eu escrevo. Então, vai ficar f de x igual a ax mais b, que foi exatamente o que eu afirmei aqui em cima. Então, a lei de formação de qualquer função afim, ela é f de x igual a ax mais b. Quem é esse a? É a taxa de variação. Ou, como ele é também a tangente daquele ângulo que a reta vai fazer com esse x, você pode chamar esse azinho aí de coeficiente angular, que é normalmente como aparece nos livros. E o bzinho? O bzinho é o valor aonde a reta vai cortar lá no eixo y. Então, como corta lá no eixo y, a gente chama esse bzinho aí de coeficiente linear. Então, o que a gente sabe da função afim para a gente fechar essa aula aqui? A gente sabe que toda função afim ela tem taxa de variação constante, é sempre o mesmo valor fixado, e aí cada função tem um valor diferente, mas esse valor é fixo. E o fato desse valor ser fixo obriga o gráfico a ser uma reta que não é vertical, e além disso, que a lei de formação seja sempre desse tipo aí, f de x igual a ax mais b, onde o a é o coeficiente angular e também a taxa de variação, e b é o coeficiente linear dessa função, tá bom? Então, espero que tenham entendido, tenha ficado tudo muito claro e justificado. Nos vemos aí numa próxima aula. Valeu!